A paz do Senhor, meus irmãos. Leio nessa tarde um texto salteado um pouco, né, os versículos que eu vou ler. A história que conta de quando Moisés está no livro do Êxodo, ou melhor, de Número, quando Moisés escolhe um homem de cada tribo de Israel, 12 pessoas, para espiar a terra de Canaã, a terra que eles iriam possuir. Cruzaria o Jordão, entrando por Jericó e chegava lá. E no final do relato, eles trouxeram um relatório contundente, o relatório enfático daquela visita. Uma das coisas que chamou a atenção, que a terra era boa mesmo, eles cortaram, que está no livro, está em Romanos 13, 23, eles acharam um cacho de uva que eles cortaram que tiveram que botar uma vara para 2 homens carregar. Um cacho só de uva precisou 2 homens trazer. Um cacho de uva, a terra era boa. Tinha ali também, segundo eles, os amalequitas que habitavam aquela terra do sul, os heteus, fariseus, etc. No mesmo capítulo 13, o versículo 33, eles dizem assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos nós para ele. E, irmãos, dos 12 homens que foram espiar a terra, 10 deles fizeram um relatório plenamente humano. Um relatório de acordo com a capacidade física deles. Em nenhum momento aqueles homens lembraram da saída do Egito, das grandezas que Deus vinha fazendo pelo deserto, porque estava em curso aquela trajetória. Mas 10 homens despreparados, desanimaram uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Por que 3 milhões de pessoas? Porque aquelas famílias naquela época tinham muitos filhos. E a Bíblia diz que só homens preparados para a guerra, tinha 600 mil. Imagina o resto, ao todo quantas pessoas. E então eles olharam para o tamanho dos amalequitas, homens que, se você for pegar, segundo o dicionário de Aurélio, eles vão ficar beirando a 4 metros de altura. Aí bate aqui com o que ele disse, que éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos para eles como os gafanhotos. Porque segundo Aurélio, vou dar uma fonte, e segundo Lowenhaus, os 2 dicionaristas, eles convergem que aquela medida antiga seria 66 centímetros. Há várias outras questões que as pessoas falam de 46, de 55, de 45, mas a fonte que eu estou dando é de Aurélio, é uma fonte de pesquisa, e a outra é um dos maiores dicionaristas, e também Lowenhaus, que converge os dois, que falam que é 66 centímetros. Sendo assim, cara, aqueles homens tinham 6 côvados e 1 palmo cada um. 6 e 1 palmo cada um. Então, para você ver a grandeza daqueles homens, o tamanho fisicamente daqueles homens. E foi o físico daquele tamanho que desanimou aquele povo. E foi um lamento tão grande que o povo pediu para que levantasse um capitão entre eles, rejeitaram a Moisés automaticamente rejeitaram a Moisés. E começaram a dizer que levantemos um capitão para voltar para o Egito novamente. Foi um clamor terrível, e Josué e Caleb, vendo o desespero daquele povo, ele entra na congregação, rasga suas vestes e faz aquele povo calar-se.
E eles não, em nenhum momento, eles subestimam a estatura física daqueles homens descendentes de gigante. Mas ele diz que na verdade era aquilo, mas se Deus fosse com eles, eles conquistariam a terra. Josué e Caleb via os frutos da terra, a beleza da terra, que realmente manava leite e mel. Que realmente um cacho de uva era tão grande que precisava dois homens para carregar. Enquanto isso, aqueles covardes, aquelas pessoas que estão engajados na guerra, mas só para cumprir, mas sem nenhum objetivo, só viram os filhos de Anak. Viram o tamanho dos filhos de Anak. E eis aí o problema de uma pessoa despreparada na frente, na direção de um povo. Então, o lamento dele derreteu e enfraqueceu o coração de todo filho de Israel, todos os filhos de Israel. E o povo ficou tão indignado que queriam apedrejar. O povo queria apedrejar Josué e Caleb. Ora, só porque Josué e Caleb, fala isso, se o Senhor é conosco, não tem mais. Aí diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, da congregação dos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando provocar? Deus quando viu a cegueira espiritual, Deus queria matar todo aquele povo, só ia sobrar Josué e Caleb. Mas Moisés intercedeu ao Senhor e o Senhor deu ouvido. Porque a incredulidade, a cegueira espiritual fere o coração de Deus. Fere a santidade de Deus. Quando as pessoas deixam de buscar a Ele, para buscar mecanismos, para buscar arranjos que não servem de nada. Então Josué e Caleb parte no meio da multidão e diz: não, os homens eram fortes mesmo, mas a terra era boa. Se Deus for conosco, nós entraremos, nós possuiremos aquela terra. E assim, irmão, aconteceu. E eles só não foram mortos por interferência divina. Porque no momento que eles queriam destruir, matar Josué e Caleb, o próprio Deus interferiu, não permitindo. E aquele povo, certo é que Deus entrou com providência e o povo entrou sim na terra prometida. Mas aquele povo, aqueles que não acreditaram, aqueles que deram ouvido àqueles 10 espias, foram destruídos no deserto. Pense que nem sempre a maioria absoluta pode estar certo com respeito às coisas espirituais. Com respeito às coisas espirituais, a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e conduta. Nada de arranjo, nada de coisa para enfeitar. É a palavra de Deus. Foi o que Josué e Caleb diz: se Deus é conosco, se Deus for conosco, nós possuiremos sim. Enquanto 10 homens deram um relatório negativo, olhando só as dificuldades, Josué e Caleb viram as grandezas de Deus. Viram não o tamanho dos filhos de Anak, mas o tamanho do seu Deus, a glória do seu Deus e a terra fértil para produzir. Então não seja como os 10 espias, mas seja como Josué e Caleb. Não olhe para o tamanho do gigante, mas para o seu Deus, que nunca perdeu uma batalha. Pense nisso.